Diz assim, Provérbios 19:2: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitado. Será que existe alguém aqui que é precipitado em algumas situações? Será que existe alguém aqui que tem cometido isso? Tem se precipitado? A gente sabe que, às vezes, é mais forte do que a gente, né? Quando vem, assim, alguma coisa, a gente quer logo tomar a direção, tomar a frente, e não espera em Deus. Só que a precipitação, acabamos de ler, que quem é precipitado peca. Muito forte, né? E a precipitação, ela acarreta coisas assim que, consequências nas nossas vidas, que pode ser muito ruins. Pode ser muito mal para as nossas vidas, para o nosso amanhã. Por isso que é muito bom esperarmos em Deus e não nos precipitar nas nossas decisões, nas atitudes, no nosso falar. E temos um exemplo na Bíblia que gerou, acarretou, por ser precipitado, consequências ruins, porque não esperou agir de Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para que o Senhor realize o querer dEle, a vontade dEle. Só que muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho. E tem um ditado aí que fala, eu acho que até um provérbio mundano, que fala que o apressado ele come cru. E é verdade. Porque quando a gente toma a frente das situações, como já falei, a gente sofre consequência. Eu procurei e trouxe para vocês aqui o significado, que eu acredito que vocês saibam, mas eu vou ler, de precipitação. Significa queda, caída, uma descida rápida, grande pressa, afobação. Aquele que tem uma atitude precipitada se comporta de maneira impulsiva e age sem pensar. Não é assim que acontece? Quando a gente vai ver, já fez. Quando a gente vai perceber, já falou. E existem muitas coisas que não tem como voltar atrás. Ou, posso até dizer que 99% das atitudes precipitadas não tem como voltar atrás. Quando a gente vai ver, já fez, já aconteceu. E aí sofremos consequência. E o pior de tudo, que quando sofremos consequências, a gente culpa quem? Quem costumamos culpar? O próprio Deus. Olha só. E um exemplo da Bíblia, na Bíblia que eu trouxe, foi de Abraão e Sara, a respeito da promessa de Deus sobre a vida deles. E a precipitação, o que isso acarretou. Eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Gênesis, no capítulo 15. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Gênesis 15, o versículo 5. Que diz assim, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Aqui foi a promessa do Senhor para Abraão. Abraão, ele saiu de uma terra onde ele vivia, o Senhor mandou que ele fosse para um outro lugar, e ele e Sara, já eram casados, não tinham filhos. Mas o Senhor falou para Abraão que ele iria ter filhos, e a descendência dele ele não poderia contar. Houve uma promessa, amém? Certo dia, o anjo do Senhor apareceu e falou. Sara já idosa, com 90 anos, já tinha encerrado o ciclo dela de ter filhos, e o Senhor falou, mais uma vez, que Sara iria ter um filho.
Sara, ela não acreditou. Mas antes de chegar nessa parte no qual o Senhor foi lá e falou que Sara ia ter um filho, ela se precipitou. Pediu ao marido dela, a Abraão, que se deitasse, que tivesse relações sexuais com a serva, a Agar. Ele foi atender o pedido da esposa. Foi lá, se deitou com Agar. E assim nasceu Ismael. Mas Agar, aí houve as consequências, porque foi uma precipitação de Sara. Sara se precipitou. Ela não esperou a promessa de Deus se cumprir. Como Deus já havia falado com Abraão que a descendência dele seria grande. Ela não esperou. Ela foi lá e tomou as rédeas da situação. Deu o jeitinho brasileiro, até que a gente fala de jeitinho brasileiro. Se precipitou na vida dela. E isso acarretou uma consequência muito grande no casamento. Porque imagina só, ela vivia muito bem com Abraão, com seu esposo, mas pedir para ele se deitar com a serva. E aí a serva vai engravida. E colocava isso na cara dela o tempo todo e começava a humilhar Sara, como quem diz, eu vou ter um filho do seu esposo. Eu estou grávida, você não. E isso aí deve ter causado muita turbulência no casamento de Sara e de Abraão. Por essa precipitação, por ela querer tomar a direção à frente da situação, da vida dos dois, do casamento, querer arrumar, já que eu não tenho filho, a minha serva se deita com você e vai ter um filho para mim. Mas não foi bem assim que aconteceu. Quantas vezes o Senhor promete algo para nós, fala que algo vai acontecer, que é para nós esperarmos no Senhor, para esperar nele, que as promessas dele se cumprirão, e nós não esperamos, nós queremos dar o nosso jeito, nós nos precipitamos, e sofremos consequências terríveis. Quantas pessoas hoje padecem por não esperar no Senhor? Quantos casamentos são desfeitos por não esperar no Senhor o tempo do Senhor, a direção do Senhor? Quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, ao Espírito Santo, com certeza Ele nos direciona a fazer o que é certo, a andar no caminho certo, correto. Porque a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nos ensina tudo, tem a solução para tudo nas nossas vidas. Só que às vezes nós falamos que não ouvimos o Senhor falar. Deus não está falando, Deus não fala comigo, está demorando muito a acontecer, porque nós não estamos atentos para o que Deus está ministrando, para o que Deus está falando. Muitas vezes Deus fala e a gente não consegue entender, porque nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia, que a gente não escuta. E aí a gente toma decisões erradas, sem direcionamento de Deus. E hoje, a palavra de Deus fala que não seja precipitado. A palavra que Deus traz para você hoje, igreja, não seja precipitado. Não tome atitude sem primeiro falar com o teu Deus. Está precisando de uma resposta? Ore. Ainda não conseguiu a resposta? Continue orando. Mas não tome atitude sem que o Senhor fale que é para você tomar. Porque a consequência da sua atitude hoje pode gerar algo ruim no seu amanhã. Pode te trazer consequências ruins, no qual de repente você não vai ter saída, não vai haver solução. Eu sei que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas não é por causa disso que nós vamos sair fazendo o que bem entende. Nós que somos servos do Senhor precisamos esperar em Deus. No livro de Salmos fala o quê? Esperei com paciência. Quando fala paciência no Senhor, é porque realmente para ter paciência. Não é assim, eu esperei com paciência no Senhor. E aí Deus não faz na hora que a gente quer, a gente vai lá e toma a atitude errada. Isso não é esperar com paciência. Isso é esperar que aconteça no tempo que nós determinamos. E o tempo, ele, como já disse, ele é determinado por Deus. O nosso tempo, a nossa vida tem que ser conduzida pelo Senhor.
Então, não podemos deixar que as situações, as adversidades, de repente um muito blá 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 no seu ouvido, possa vir com que você venha tomar atitudes precipitadas. Amém? Posso ouvir um amém? Ah, então tá bom. No livro de Gênesis, ainda no capítulo 16, logo no capítulo seguinte, o versículo 3 e 4, diz o seguinte: Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, a serva começou a desprezar a senhora dela. Começou a se achar ali na situação, pela atitude precipitada de Sara. Sara, ela passou por turbulências muito grandes, como eu já falei, por uma atitude de precipitação na vida dela. Uma outra atitude precipitada que nós temos é a de Saul. Saul também ele teve uma atitude, várias, mas uma que eu quero citar foi quando os filisteus eles estavam reunidos para pelejar contra o povo de Deus. Samuel, ele orientou a Saul para esperar ele, para poder oferecer sacrifícios para o Senhor. Saul ele esperou por 7 dias, Samuel não chegou, ele foi lá e fez o sacrifício. Desobedeceu. Tomou uma atitude precipitada. Quando Samuel chegou, que lá estava o sacrifício, ele disse que Samuel demorou muito e o Senhor, e Samuel foi e corrigiu ele pela tal atitude. E isso trouxe consequência, porque quando ele tomou essa atitude precipitada, foi porque ele viu o povo ali, né, de Israel, eles estavam com medo, porque os inimigos iam vir contra eles. Então, eles começaram a se esconder em buracos, em cisternas, em cavernas, em rochas. E aí, deixou Saul naquela situação sem saída. Porque muitas vezes a gente pensa que nós estamos em situação sem saída. Mas quando existe um grande Deus na nossa direção, a situação ela tem saída. Porque Deus ele dá o escape. E nesse meio, nessa hora, que Saul achou que estava nessa situação sem saída, não esperou por Samuel, ofereceu um sacrifício de tolo. E nada deu certo. Ele desobedeceu, ele se precipitou. Então, nós temos vários exemplos bíblicos, que se eu fosse ficar aqui falando de outros exemplos de precipitação, de consequências ruins, eu ia demorar para falar. Mas eu quero agora falar de uma pessoa na Bíblia que não teve a atitude precipitada, esperou em Deus, a Sunamita. A Sunamita, ela era uma mulher rica, bem-sucedida. O profeta Eliseu passava sempre por ali onde ela morava, e ela dava comida para ele. Nós já conhecemos essa história, mas eu vou contar rapidamente, porque existem pessoas aqui que não ouviu ainda falar da Sunamita. E aí, certo dia, ela falou para o seu esposo, que já era idoso, que ela queria fazer um quartinho lá na casa dela para poder o profeta descansar ali quando ele passasse. Ela foi, fez isso, o esposo dela construiu lá. E o profeta, ele viu a bondade daquela mulher, que o coração dela era bondoso. Ela era uma mulher de Deus e ela viu Deus na vida daquele homem, de Eliseu. E aí ele falou para o servo dele, Geazi, que ele queria fazer algo para recompensar tamanha bondade. Foi até ela, perguntou o que ela queria, ela disse que não precisava de nada, mas aí o servo Geazi falou, olha, ela não tem filhos. E ele foi até ela e falou que ela teria um filho. E aconteceu, vamos dar uma resumida aí na história. Ela engravidou, 1 ano depois, quando ele passou, ela já estava lá com o filho dela. Certo dia, esse filho, no qual ela queria muito, foi trabalhar com o pai. Passou mal. O pai foi, leva ele e entrega a mãe. Entregou a mãe, ela ficou com ele até meio-dia, e o filho veio a falecer.
Agora, pensa comigo, uma mãe que queria muito filho, o filho vai e morre. Qual a atitude que você teria, você que está aqui hoje como mãe? Ia ficar desesperada, né? Sem filho, acabou, meu único filho. Aquela mulher, ela poderia ter tomado uma atitude precipitada naquele momento. Poderia sair gritando desesperada. Poderia mandar chamar o pai, chamar o médico, fazer qualquer coisa. Poderia ter tomado várias atitudes precipitadas. Mas ela tomou a atitude mais certa que poderia fazer naquele momento, de aflição e de angústia, em meio a uma situação difícil, muito complicada. Porque às vezes você pode estar pensando assim, você está falando a respeito de situação de precipitação, mas você não está passando o que eu passo. Imagina uma mãe ver o filho morto e se manter firme, sem tomar atitude precipitada. Aquela mulher colocou o filho na cama, fechou a porta e foi até o profeta, no qual tinha sido usado por Deus para abençoar e profetizar que ela teria um filho. E aquela mulher andou até aquele profeta. Quando o servo dele veio ao encontro dela e perguntou se estava tudo bem, se ela estava bem, ela mais uma vez se manteve firme e não tomou nenhuma atitude precipitada. Que ela poderia despejar tudo ali em cima daquele servo já, se fosse uma outra mulher. Ela falou, tudo bem, quero falar com Eliseu. E quando Eliseu chegou perto dela, ela foi e pediu que ele fosse até a casa dela. Contou o acontecido. Ele foi, mandou o servo, ela, não, eu só saio daqui se for com você. E aí ele foi até lá. E chegando lá, ele orou, ele deitou em cima do menino e o menino voltou a viver. Ela teve os filhos de volta nos braços. Sabe por quê? Porque ela esperou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Porque a precipitação é a falta de fé. Quando nós nos precipitamos, é porque nós não acreditamos no Deus que nós servimos. A ansiedade também está ligada aí, porque quando nós ficamos ansiosos, tomamos atitudes precipitadas. Porque a ansiedade faz com que você pense que você pode fazer alguma coisa, que você pode tomar direção de alguma coisa. Precisamos trabalhar isso dentro da gente. Porque por mais que a gente fale assim, eu não sou ansiosa, mas numa situação difícil e complicada, se fosse na mesma situação que essa mulher aqui passou, de repente você colocaria para fora tudo aquilo que você de repente nem sabe que tem dentro de você. Então, nós como servos do Senhor precisamos realmente nos centralizar nas promessas de Deus, no que o Senhor fala, no que o Senhor promete. A palavra de Deus fala que Ele faz muito mais do que nós pedimos e pensamos, e muitas vezes nós não acreditamos nisso. Porque quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós não acreditamos que Ele faz mais do que pedimos e pensamos. Quando nós queremos tomar as rédeas das situações em nossas vidas, nós não acreditamos que Deus pode fazer acontecer. Quando nós nos desesperamos com situações difíceis, de morte, de contas para pagar, faltando comida dentro de casa, sem um teto para morar, e tantas outras coisas aqui, que para cada um, né, existe uma situação difícil, para o outro já não é, mas cada um conhece, sabe o que pode, o que está passando. Quando nós estamos mediante a essas situações, nós não conseguimos exercer a nossa fé, quando tomamos atitudes precipitadas. Eu queria que nessa noite você pensasse o seguinte: no momento que eu tiver que tomar alguma atitude precipitada, vou acalmar o meu coração, orar ao Senhor e esperar que Ele fale comigo. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando esperamos em Deus, as coisas acontecem sim. Amém? Só precisamos esperar o tempo determinado pelo Senhor, acalmar o nosso coração.
Porque muitas vezes a aflição do nosso coração nos leva a cometer atitudes precipitadas em nossas vidas. E é por isso que muitas vezes colocamos coisas a perder, assim como Sara fez. O coração dela estava aflito, ela queria dar um filho para Abraão e não tinha e tal, chegou 90 anos e nada. Não, então minha serva vai ter. E passou por muito constrangimento com a serva dela, porque a serva dela começou a zombar dela. Imagina, vamos ser como a sunamita, acreditar, confiar, se apegar nas promessas de Deus, tomar posse das promessas de Deus. Quantas mães e quantos pais, quando os filhos chegam na idade da adolescência, que sai, fica com aquela aflição, achando que pode cuidar do filho que está lá, de repente, em outra cidade, em outro lugar. Se você não é capaz, uma vez Deus falou isso comigo, se eu não sou capaz de cuidar, quem é você para cuidar no meu lugar? Foi muito forte. Porque eu ficava muito aflita quando o meu filho, a minha filha saía sem que eu estivesse perto. E existem muitas mães e muitos pais que ficam com essa aflição, querendo cuidar, botar debaixo das asas, né, como a galinha coloca os pintinhos, porque nós somos assim. Mas se nós não entregarmos ao Senhor e não acreditar que Ele está cuidando, quem nós pensamos que somos para poder cuidar? Para poder fazer o que cabe a Deus fazer. Então, é essa falta de fé e essa atitude que entristece o coração de Deus. Não seja precipitado nas suas decisões. Quando tiver que tomar decisão, ore a Deus. Quando tiver que tomar alguma atitude, primeiro, peça direção a Deus. Quantas vezes falamos coisas que entristecemos o coração do outro? Sabe por quê? Porque nós nos precipitamos. Porque muitas vezes é para a gente ficar calado e a gente fala o que não deve. Precisamos colocar para fora quando estamos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele pode falar, porque aí sim as coisas vão fluir. Mas quando estamos sem o Senhor, sem essa presença maravilhosa, tudo que fizermos não vai fluir, não vai dar certo, porque só dá certo quando temos o Senhor em nossas vidas, porque é o Senhor que tem o controle de tudo e todas as coisas. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você, igreja, para que você pense, repense, busque a presença de Deus, fale com o Senhor, busque ajuda, está precisando de ajuda, está precisando que alguém fale com você, te direcione através do Espírito Santo, busque, venha aqui na igreja, busque ajuda, mas não tome decisão, nenhuma decisão, sem a direção de Deus, para que você não venha sofrer consequências, amém? Fique de pé, por favor. Gostaria de convidar você que já tomou, que de repente está tomando alguma atitude precipitada. Vem aqui na frente, quero chamar o pastor Paulo para que esteja aqui orando. Vem aqui na frente, o pastor vai estar orando. Vamos orar para que o Senhor venha estar direcionando a sua vida. Você também que entrou aqui com algum tipo de enfermidade, vem aqui na frente que hoje o Senhor vai te curar. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Você que está passando por uma situação difícil que para os seus olhos naturais não existe solução, saiba que o Senhor tem a solução para a sua vida. Saiba que o Senhor tem a solução para a sua aflição. E é Ele que vai te dar o escape. Amém? Pastor Paulo. Aleluia. Amém, irmãos?